Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Gente, hoje o assunto vai ser escatologia. Nós vamos falar de demônio, nós vamos falar de igreja, nós vamos falar de predestinação. Meu irmão, nós vamos falar de tanta coisa que você não pode perder essa entrevista. Essa entrevista vai tirar muita dúvida e vai botar muita dúvida também. É verdade, é verdade. Porque nós temos aqui um arminiano com um calvinista. Olha só. Um assembleano. Um assembleano com um batista. Então, gente, quero pedir já de antemão. Se inscreve aí, pô. Dá essa moral pros pretinhos de Wakanda. Dá essa moral pra gente. Deixa aquele like. Deixa aquele comentário para dar aquele engajamento. Fortalece a gente, que isso aqui é feito com muito amor e carinho pro reino. E eu sei que vai abençoar a sua vida. Bom, sem mais delongas, pastorzão. Eis-me aqui. Seja muito bem-vindo, meu querido. Graça e paz. Se apresente aí pra essa galera. Então, primeiramente eu quero agradecer pelo convite que me foi feito. É uma honra muito grande estarmos aqui nesse podcast. O meu nome é Roque Oliveira Ribeiro, mas eu prefiro ser conhecido como Roque Ribeiro. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil. Estou ali como primeiro vice-presidente do pastor Francisco José, que é o nosso presidente. Sou casado com a minha esposa, Ana Rosa, há mais de 30 anos. Tenho 2 filhos, 2 homens fortões, Samuel e Gabriel. E é isso, sou da Marinha, ou já fui da Marinha, né? Porque hoje eu sou aposentado. E é isso. Estamos felizes em estar aqui. Hoje nós vamos comentar para responder aí as perguntas, para tirar dúvida dos nossos internautas. Na medida do possível, estamos aí abertos ao diálogo, à conversa. Então, pastor, nós tivemos aqui tá rodando nas mídias sociais aí um vídeo que saiu do Religados Podcast, que um pastor assembleano disse que hoje ele não acredita mais no inferno, para ele não existe céu, não existe demônio, não existe nada disso. Você, como pastor, 40 e lá vai fumaça de evangelho, você acredita no inferno? Existe o inferno? Sim, quando a gente fala assim, você acredita no inferno, você acredita em Deus, você acredita no diabo, essa expressão, eu acredito, quer dizer que acreditamos na existência ou na verdade dos fatos. Eu, como assembleano, como arminiano, como pentecostal, eu acredito no inferno. Por que eu acredito no inferno? Porque a Bíblia diz que o inferno existe. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia está repleta de referências sobre a existência do inferno. Mas é bom destacar que a palavra inferno, quando ela aparece na Bíblia, ou mesmo nas nossas expressões diárias, ela possui 2 conotações. Nós podemos tratar o inferno como uma condição... Perdão, estou um pouco rouco. Uhum. Podemos tratar o inferno como uma condição, tipo assim, quando alguém diz assim, a minha vida está um inferno. É uma condição. Mas, teologicamente, o inferno é um local. O inferno é um lugar. O inferno é uma dimensão criada por Deus. O inferno é real. É real. É real. Se existe inferno, existe os demônios. Certo. Porque essa mesma pessoa falou que também não acredita em demônio, que... Depois eu vou mostrar o vídeo pro senhor, que é algo, assim, absurdo, né? O inferno, ele foi feito para quem? Então vamos lá. Para nós falarmos da criação do inferno, teríamos que fazer uma viagem antes da criação e nós vamos encontrar Deus na sua plenitude, na sua glória, Criador de todas as coisas, Lúcifer, um dos seres criados por Deus. Vamos passar pela rebelião de Lúcifer. Quando eu falo vamos passar, é claro que eternidade não está limitada ao nosso tempo cronológico. Mas vamos entender a rebelião de Lúcifer e, por ocasião da rebelião de Lúcifer, Deus cria o inferno para Lúcifer, que então passa a ser conhecido como o diabo. Deus criou o inferno para o diabo
e seus anjos. Depois a gente vai ver que, pelo próprio caminhar teológico, que os homens se voltaram contra Deus, desobedeceram ao propósito de Deus. E por terem desobedecido, eles passaram a ter também como destino o inferno. Porém, repito, o inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás, para Lúcifer, o diabo e seus anjos. Pelo menos é o que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 25, versículo 41. Quando a Bíblia diz que o inferno, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, mas hoje nós sabemos que as pessoas que não são salvas em Cristo, elas estão predestinadas a serem lançadas no inferno. Certo. Né? Então, o que me leva como bom calvinista a perguntar ao senhor: o senhor crê que essas pessoas, o Deus, como as pessoas dizem, pô, eu não creio que um Deus de amor, eu não creio que um Deus que ama, que criou o homem para lançar no inferno. Então, a pessoa, o ser humano que morre sem Cristo, para onde que ela tá destinada? Bem, nós temos que considerar que esse Deus de amor, que todos nós acreditamos, todos nós cristãos, todos nós teístas, esse Deus de amor, ele criou o homem com uma faculdade, com uma habilidade chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o poder de decisão, é o poder de decidir, de tomar suas decisões. E uma das decisões que o homem toma é a própria decisão de desobedecer. E toda desobediência tem consequências. As consequências da desobediência não é algo predestinado por Deus, mas é uma escolha humana. Então, quando nós dizemos que Deus criou o inferno, sim, Deus criou o inferno. Mas quando nós dizemos que o homem que desobedece vai para o inferno, ele vai para o inferno não por uma determinação divina, mas por uma escolha pessoal. Ele decidiu desobedecer. Logo, a consequência dessa desobediência é o castigo eterno. Então não foi Deus quem lançou, foi o homem que escolheu ir. Tá, o homem que escolheu ir seria esse livre-arbítrio que você está falando? Ou porque na predestinação, Deus predestina... É muito controverso o que eu vou falar aqui, né? Para muita gente. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns, predestinou e justificou. E entregou para Cristo. E a Bíblia diz que aquele que Deus deu, nenhum deles se perderá. Por isso que... Senão o filho da perdição, que foi Judas. Mas é outra história. É outra história. Então você acredita que essas pessoas que não foram eleitas, elas foram destinadas, elas foram predestinadas ao inferno? Então vamos lá. Quando nós estudamos sobre predestinação, eleição, justificação, adoção, salvação, soterologia, doutrina da salvação, nós precisamos entender alguns detalhes. Nós, arminianos ou assembleanos, como preferirem, não é que nós não creiamos na predestinação. Muito pelo contrário. Eu até diria que nós, os assembleanos ou os arminianos, nós cremos sim na predestinação. Opa! Olha agora. Olha aí o que o senhor vai falar, que vai ter assembleano aí que vai querer te pegar, hein? Se você me permitir, eu vou tirar o meu telefone aqui do modo avião. Não, claro. Só para achar um versículo bíblico. Um versículo não, um texto bíblico. E nesse texto bíblico, de Paulo aos Efésios, nós achamos a doutrina da predestinação. Nessa doutrina da predestinação, Paulo deixa claro alguns pontos importantíssimos que fazem toda a diferença. Eu já vou citar os pontos. Primeiro ponto: Deus não predestina ninguém para o inferno ou para a perdição.
Deus só predestina para salvação. Deus criou o homem para estar com ele. Esse é o propósito de Deus. Então o homem foi criado para estar com Deus, tanto na terra quanto na vida após a morte física. Tanto que, como eu já respondi, a criação do inferno, Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos, não criou para o homem. Ponto número 2. A nossa predestinação ou a nossa eleição, ela é sempre coletiva e nunca individual. A predestinação para o céu, ela é coletiva e não individual. Ou seja, Deus não predestina uma pessoa, Deus predestina um povo, Deus predestina a igreja. A igreja, como corpo, a igreja como reino, ela é predestinada para a salvação. Como é que é mais ou menos isso? Não fiquei confuso agora. Como é que é mais ou menos isso? É mais ou menos igual a um exemplo muito simples de uma condução, de um ônibus. O ônibus tem o seu itinerário. O ônibus seria Cristo. Seria a igreja, como um coletivo. Tá. O ônibus é a igreja. Deus predestinou a igreja para um itinerário. Qual é o itinerário da igreja? É ir para o céu. Ponto. Enquanto eu estou na igreja, mas entenda que quando eu falo estou na igreja, não estou falando da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, não. No corpo de Cristo. Estou falando no corpo de Cristo. Enquanto eu estou inserido no contexto do corpo de Cristo, eu estou dentro do plano predestinatório de Deus. E se alguém puxar a cigarra e pedir para descer? Descer antes do ponto? Pronto, você já respondeu. Livre-arbítrio. Ela pediu para descer. Pediu para descer, saiu do plano, saiu do propósito. Então, no caso, seria... Deus apaga o nome dela do livro da vida? Ela tomou essa decisão? Creio que sim. Ou então, de repente, o nome dela nunca estava escrito, nunca foi escrito. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Sim. Ele está em casa, pede a herança antecipada, gasta a herança, no final passa necessidades, cai em si e diz assim: eu vou voltar para o meu pai e vou falar para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Palavras do filho: e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí vem a pergunta: quem foi que deserdou aquele garoto? Foi o pai ou foi ele mesmo? Aí entra a predestinação. Onisciência, onipotência, onipresença. O pai nunca deixou de ser pai. Sim, mas ele também nunca deixou de ser salvo. Mas o filho deixou de ser filho. Porque ele rodou por lá, mas no final ele retorna. E se ele não retorna? Aí ele não foi predestinado. Mas não foi decisões que ele tomou? Não. Predestinação, no calvinismo, né, ao meu entender, tá, gente? Eu não falo aqui pelos calvinistas, não falo pela igreja nenhuma. Meu entender é que uma vez salvo, salvo para sempre. Tá? Como a gente estava conversando aqui em off, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aqui, nós vamos voltar até nesse assunto aqui que eu achei legal, a pergunta que o senhor fez. Mas se eu fui predestinado à salvação, existe uma passagem que diz que aquele que Deus me deu, nenhum se perderá, a não ser o filho da perdição, que foi Judas. Se próprio Jesus disse que aquele que Deus deu, que Deus elegeu, que Deus escolheu, que Deus predestinou, deu a Cristo, nenhum se perde, a não ser Judas. Se esse predestinado se perder, tem alguma coisa errada. Mas, espera aí, vamos voltar para Judas. Quando Jesus fala que nenhum se perderá, exceto aquele que Deus me deu, a minha pergunta é: Judas também foi dado por Deus? Exceto não, Judas. Mesmo ele sendo exceto, essa exceção de Judas é porque ele não foi dado por Deus ou ele foi dado por Deus e se perdeu? Ele foi dado por Deus para um propósito, que não foi salvação. Tá, em relação à salvação? Não, senão Jesus teria falhado. Então, a grosso modo, nós entenderíamos que Judas foi predestinado. Abre e fecha aspas, hein? Pastores assembleanos, não estou dizendo que nós acreditamos nisso. Isso aí. Mas só estou conjecturando. Acreditamos que Judas foi predestinado para ser o traidor,
Mas dentro não foi, de um propósito. Mas não foi predestinado para Salvação. Para a salvação. Isso aí. A salvação Eu creio nisso. A salvação seria assim. uma escolha dele. De... Judas, ele teria perdão? Eu acho que qualquer um ali... Após a traição, ele teria perdão? Não sei te dizer isso. Eu sei. Não sei. Eu sei sei que Deus perdoa. Até porque, todo... como eu te falei, eu não vejo Cristo... Mas em todo tempo eu entendo que Jesus estava disposto a perdoar Sim, Judas. Claro, perdoa todo mundo. Eu até entendo, isso é particular meu, que Judas ele não era o predestinado para a traição. Havia uma predestinação para a traição, alguém iria trair. Alguém iria, não poderia ter sido Pedro. Mas não necessariamente Judas. Eu também tenho essa percepção. Mesmo porque Pedro, o diabo já falou que queria se andar com ele. O diabo já tava... Eu acho que Pedro, Jesus falou assim, Pedrinho, cola aqui do meu lado que o negócio tá ruim, o cara tá doido pra te pegar, e tu ainda fica dando mole. Ele vai pegar o mais fraquinho. Ele vai pegar um pouquinho mais fraquinho. Aí Judas, tanto que Jesus na ceia, ele diz, ele pega o pão e... Aí depois Cristo fala pra ele, agora vai e faça o que tens que fazer. Porém... Quando ele sai, o espírito mal entra nele. Exatamente. Ou seja, eu acho que poderia ser qualquer um dos 12. Só dando uma palhinha, eu sei que a gente vai falar sobre vários assuntos, mas só aí nessa palavra eu já vi aí uma diferença de possessão e manifestação. E manifestação, entendeu? Porque nem todo... nem todo possesso manifesta. Aliás, meus amigos pastores da Universal ainda tem uma terceira categoria, que é o tal do encosto. É o que fica só do lado. Ele não entra, ele não se manifesta. Eu acho que o diabo estava só encostado em Judas. Aí quando ele deu lugar, o diabo entrou. Entrou. Né? Que era o derredor também. A gente pode pegar essa passagem. Tá, mas voltando para a predestinação. Voltando à predestinação. Então, eu creio... entendo que Judas, ele se... ofereceu para ser o traidor, mas em relação à salvação, ele teria perdão se ele se arrependesse. O problema é que ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Isso. Essa é a questão de Judas. Ele se arrependeu ou sentiu remorso? Porque ele voltou para devolver as... Segundo dizem, né? Ele volta. Não, está escrito. Está escrito. Mas arrependimento é se voltar para Deus. Ele não se voltou para Jesus. Então é a diferença de se arrepender e sentir remorso. Ou você não acha que Pedro, em ter negado a Jesus, isso aí, não foi um pecado gravíssimo? Gravíssimo. Nunca vi 3 esse vezes. Homem. Então Pedro se arrependeu, porque ele se voltou para Jesus. Ele não foi lá nos servos, nos empregados que estão em volta da fogueira. Gente, eu me enganei, eu menti, vocês me perdoem. Não, ele foi direto pro ofendido, que foi o próprio Cristo. E Judas não fez isso. Ele não se voltou para o ofendido, que foi o próprio Cristo, para pedir perdão. Ele simplesmente tomou as suas próprias decisões, foi aos acusadores, depois se matou e etc, etc, etc. Mas Pedro não. Pedro se arrependeu e foi ao Cristo. Então o senhor... Eu tô sentindo que o senhor tá num pezinho aí também, já quase aceitando a predestinação. Não, muito pelo contrário. Judas, Judas, a exemplo de todos os outros cristãos, ele era predestinado para a salvação enquanto estivesse dentro do contexto dispensacional da graça. Mas ele rejeitou a graça. E todos aqueles que rejeitam a graça têm um destino fatal, que é o fogo. Então esse livre-arbítrio pode interferir diretamente na salvação? Sim. É mais ou menos igual ao pecado de Adão. O pecado de Adão não pegou Deus desprevenido. Não. Deus deu livre-arbítrio para o homem. A presciência e a onisciência de Deus, às vezes é um pouco difícil para nós entendermos como é que Deus sabe o que vai acontecer sem interferir no que acontece. Deus já sabe a decisão que eu vou tomar, mas ele não interfere diretamente nesta decisão que eu vou tomar, porque ele já me deu o poder de escolha, de tomar a decisão. Porque Deus já sabe de todos os fatores que me levam a tomar as decisões. Eu tenho comigo que Deus é onisciente, onipresente, onipotente e atemporal. Sim. Para mim, é uma coisa da minha cabeça, tá, gente? Uma loucura minha, por favor. Para mim, o passado, Deus está lá. Agora, no nosso presente, Deus está aqui. E lá no nosso futuro, Deus também está lá. Então,
Ele sabe que eu, você, estaremos lá na glória. Amém, irmão? Ou não, alguns ou não. Então, ele sabe. Por isso que por isso que eu digo, eu não consigo imaginar que você perde a tua salvação. Que o teu nome está no livro da vida, tira. Você pecou, tira. Você se arrependeu, coloca de novo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Semana retrasada, eu ministrando na igreja, eu disse que a vida, a cronologia humana, é como se fosse uma fila. E cada um tem uma visão diferenciada dessa fila. Uhum. A nossa visão humana é uma visão horizontal. A visão de Deus para esta mesma fila é uma visão vertical. Deus olha a fila de cima. Uhum. Nós olhamos a fila de baixo. Ele tanto vê lá a ponta quanto vê o final. Quando nós olhamos de baixo, a gente só consegue ver o que está na frente e o que está atrás. E o presente, obviamente. Ou, a gente só consegue enxergar no ou. Deus consegue enxergar no e. Essa é a diferença nossa. Explica. Eu consigo ver, consigo prever o que vai acontecer. Prever baseado em critérios. A minha previsão pode não ser certa. Eu acho, o exemplo, vamos falar de política. Eu acho que o Lula não vai chegar até o final do mandato. É uma previsão. Eu não tenho certeza se isso vai ou não acontecer. Uhum. Agora, quando eu olho para o passado, eu já sei o que aconteceu no passado. Isso aí. Porque o passado não pode ser mudado até que prove o contrário. Porque tem cientistas aí dizendo que... Mas tudo bem, esse é outro assunto. Agora, Deus, quando olha, ele não olha assim para o futuro. Ele olha assim para o futuro, para o presente e para o passado ao mesmo tempo. Uhum. Então, Deus já sabe efetivamente o que vai acontecer. Eu não consigo ver o que vai acontecer, eu só prevejo. Eu só suponho. Deus não, Deus efetivamente ele já sabe. Então Deus já sabe. Olha agora o que eu vou falar agora. Os pastores da Assembleia agora vão me criticar. Deus já sabe quem vai ser salvo. Claro. Mas eu não sei. Claro que Deus sabe. Então, se Deus já sabe, Deus não entende a salvação da forma que às vezes nós entendemos. Tô salvo, tô perdido. Tô salvo, tô perdido. Deus não vê e nem entende dessa maneira, mesmo porque ele é Deus. Agora, eu sou muito limitado. Uhum. Por eu ser limitado, eu sempre vejo nessa perspectiva. E agora eu tô salvo, porque eu tô andando certinho. E agora eu tô perdido porque eu pequei. E agora eu tô salvo porque eu me arrependi e tô andando certinho. E agora eu tô perdido. Eu vejo nessa perspectiva. Mas Deus não vê nessa perspectiva. Então, se nós ficarmos por aqui, agora falando toda hora que meu nome entra e sai do livro da vida, a gente vai ser uma conversa interminável. E a gente poderia estar falando assim, pô, então Deus não sabe do futuro. Que, aliás, Porque se ele sabe que ele vai anotar de novo, para que ele vai apagar? Martim Lutero e João Calvino ficaram quase um mês discutindo esse assunto e continuaram amigos, mas não chegaram a solução nenhuma desse assunto. E hoje nós temos debates em outros programas que são intermináveis. São intermináveis. Porque cada um tem o seu argumento. Outra questão também. Mas isso é porque nós somos limitados. E outra questão, que é, a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? Pré-tribulacionista, meso ou pós? Você é o quê? Não estou falando a Assembleia de Deus, não. O pastor, você. Olha, você eu não sei, mas eu não vou passar pela... Bem, eu creio piamente que eu vou ser arrebatado antes da grande tribulação. Antes? Antes. Eu sou pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista. Por que você é pré? Por que eu sou pré-tribulacionista? Porque os argumentos bíblicos existentes me dão o respaldo de ser pré-tribulacionista. Por exemplo, quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também aos que morrem em Jesus ressuscitarão. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, depois nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Paulo está dizendo que nós seremos transformados.
E depois virá a grande tribulação. Quando a gente para estudar Mateus capítulo 23, 24, 25, a gente vê ali uma sequência muito lógica de Jesus falando sobre o arrebatamento da igreja e logo depois sobre a tribulação e a grande tribulação, que inclusive existe essa diferença, né, de tribulação e grande tribulação. O que nós entendemos? Que o período de 7 anos, segundo os relatos de tanto de Daniel quanto de Apocalipse, será dividido em 2 fases. Sim, 3,5, 3,5 e 3,5. Nos 3 primeiros anos e meio... seria tranquilidade. Seria a falsa paz. Então, na tribulação, se eu estou na paz... mas a Bíblia já considera tudo isso como tribulação. Uhum. E a tribulação para quem? Para quem ficar, né? Para quem ficar. Porque quem ficar vai... É toda uma história. Então, mas aí tem aquela passagem assim... Se não fosse os escolhidos... esse tempo não seria abreviado. E quais são esses escolhidos? Então, essa é a pergunta. Nós entendemos que são os 144 mil judeus. Os escolhidos para passar por este período sendo protegidos por Deus. Diferente daqueles chamados igreja, que ficaram no arrebatamento, esses serão perseguidos e sofrerão. Esses não são os escolhidos deste versículo. Serão os 144. Serão os 144 mil. Serão protegidos por Deus. Gente, 144 judeus, concorda? Judeus. Hein? Judeus. Porque tem gente aí que está se falando que... Então, no meio desse período, ou digo, no final dos 3 anos e meio, o anticristo quebra o pacto, se assenta no templo, se fazendo-se Deus, se fazendo de Messias, e os judeus percebem que ele não é o Messias. A partir deste momento, começa efetivamente a perseguição aí contra os judeus. Aí ele coloca a cara, a igreja já foi aqueles que ficaram já morreram e continuam morrendo, e agora começa um período de grande tribulação. Por que grande tribulação? Porque é aí que a ira de Deus, os cálices da ira de Deus, as taças são derramadas, conforme lá em Apocalipse, e começa todo um panavoê tremendo. No final deste segundo período, é que Cristo se manifesta na sua glória, vindo com a igreja para... Que foi arrebatada. Que a igreja foi arrebatada. Antes, e os mártires que morreram durante a tribulação. Exatamente. Durante os 3 anos e meio. Cristo volta com esse povo todo e fala assim, olha, acabou, agora sou eu que mando. E a história escatológica da Bíblia dá sua continuidade aí. Jesus derrota o anticristo, derrota o falso profeta, estabelece o reinado milenial e segue-se aí a história cronológica. Logo, voltando para o arrebatamento. Isso. Logo, eu entendo que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Existem versículos em Apocalipse, existem versículos em Mateus, em Daniel, que comprovam tudo isso. Tem linhas teológicas... Sobre esse assunto são 3, né? 3. Antes, durante e depois. E tem gente... Rapaz, e se você parar para ouvir todos eles contam com seus embasamentos bíblicos. As suas interpretações. Eu acho que é mais pessoal do Agora, que uma essas linha. interpretações, elas esbarram em apenas um fator. No fator cronológico. Os que são pré-tribulacionistas entendem efetivamente essa cronologia de 3 anos e meio, tal, 7 anos no total. Os que são meso ou pós não se prendem a esse período de tempo. Mesmo porque os que são mesotribulacionistas dizem que uma série de eventos escatológicos já aconteceram. De taças, de trombetas, de ais, de maldições, de pragas já foram lançadas. Só que eles falam isso porque eles não estão ligados a uma cronologia precisa. Já os pré-tribulacionistas estão ligados a uma cronologia precisa em relação aos 7 anos. Então, sobre arrebatamento, são os salvos, os que ficaram. Esse povo que ficou... Serão martirizados. Serão martirizados, mas será que todos serão salvos? A pergunta que eu vou completar é, para o senhor, a gente pode ter o nosso livro, nosso nome riscado do livro da vida? E perder a salvação? Sim. Por quê?
Porque temos livre-arbítrio. Se não pudéssemos perder a salvação, não teria lógica termos o livre-arbítrio. Se temos o livre-arbítrio e não vamos perder a salvação, o livre-arbítrio é fake. Um dos dois tem que ser fake, para isso ser possível. Bom, eu tenho uma visão... Você agora está duvidando da sua salvação ou do seu livre-arbítrio? Não, da minha salvação eu não duvido. O livre-arbítrio é um outro tema infinito. Infinito. Para mim é infinito. Ele esbarra na presciência de Deus. Entendeu? Mas é aquilo que eu falei. Porque se eu tenho livre-arbítrio, se eu não tenho livre-arbítrio, e tudo está escrito, até os meus pecados, que culpa eu tenho? Olha só, isso são perguntas que as pessoas fazem e que não tem resposta praticamente. Se Deus escreveu tudo, eu não tenho livre-arbítrio. Essa é uma galera. A outra galera entende o seguinte: não, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher não servir a Deus. Eu posso escolher não querer ir para o céu. Tem uma galera aí que não quer saber. Não quero. E Deus vai aceitar, respeitar a vontade dessa pessoa. Mas a pergunta que não quer calar... Nós queremos enquadrar tudo numa fórmula matemática. E livre-arbítrio não é uma fórmula matemática. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. É baseado em que nós tomamos nossas decisões. E para quê? Em qual situação nós temos livre-arbítrio? Para tudo ou para algumas coisas? E a soberania de Deus? Isso aí. Deus é soberano em tudo ou existem coisas que ele permite que aconteça? Entendeu? Porque se Deus tem um plano... E se ele deu livre-arbítrio? Eu posso muito bem ir contra esse plano e ele não vai poder fazer nada. Porque se eu tenho meu livre-arbítrio e não quero estar hoje aqui conversando com você para agraciar a vida de muitos que vão assistir. Eu não quero. Mas fazia parte do plano de Deus que hoje nós tivéssemos essa entrevista. Imagine se você promove uma festa e faz uma lista de convidados. Desceu aqui agora, fresquinho do céu. Opa! Você promove uma festa e faz uma lista de convidados. Está ali fechado, 100 convidados. VIP. E tem o segurança na porta com a lista. Só vai entrar quem está na lista, correto? Isso aí. Me lembrei de outro detalhe agora, depois me lembrem. Só vai entrar quem está na lista. Aí, daqui a pouco, chega alguém e fala assim, olha só, eu quero entrar. Aí o segurança, não, você não está na lista. Não, mas fala com o Júlio que eu sou amigo dele, eu quero entrar. Aí o segurança vai lá dentro da festa, Júlio, tem um tal de Rock querendo entrar na sua festa e ele não tá na lista. O Rock... Ih, vamos supor, tô falando de Júlio, tô falando de Deus, não. Ih, rapaz, eu esqueci do Rock. Pode deixar ele entrar. Ok, essa é uma situação. Uma outra situação. Você tá lá dentro da festa, a lista já tá pronta, o segurança tá lá. Daqui a pouco, você se lembra que você brigou com o Carlos nessa semana. E a lista já estava pronta. E você não queria que o Carlos viesse na festa. Mas o Carlos chegou lá. E o Carlos chegou lá e ele tá na lista. E ele vai entrar. Mas aí, antes do Carlos chegar, você foi lá no segurança e falou assim, olha só, o número 54 aí da lista é o Carlos. Eu não quero que ele entre nessa minha festa. Poxa, mas chefe, mas o nome dele tá aqui na lista. O nome dele tá na lista, mas eu sou o dono da festa. E você é meu funcionário. Não deixe o Carlos entrar. O Carlos não vai entrar nessa festa. Por quê? Porque você é soberano, você é o dono da festa. É um pouco difícil de nós entendermos isso. Mas Deus, ele é soberano a esse ponto. Eu costumo dizer que, para mim, Deus pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer, com quem ele quer, da forma que ele quer. E é isso. As pessoas têm um problema muito sério de aceitar a soberania de Deus. Você já ouviu falar da porta de Calvino? Porta de Calvino? É. Não. Calvino e Lutero conversando sobre essa questão da predestinação, eu falei que eles não conseguiram a solução, mas eles conseguiram a solução. Eles falaram assim, você chega na porta da graça e tem uma tabuleta escrita. E nessa tabuleta está escrito assim, só entra aqui quem quer.
Livre-arbítrio. E você pensa, entro ou não entro? Você resolve entrar. Depois que você entra e dá uma virada, tem uma outra tabuleta escrita por dentro, que você não conseguia ver quando você estava do lado de fora. Mas depois que você está dentro, se vira e olha, a segunda tabuleta está escrito assim: só entrou aqui quem eu quis. E aí? Será que essa soberania de Deus... A gente sempre vai esbarrar nisso. Soberania de Deus com livre-arbítrio. Exatamente. Não tem pra onde correr. Porque aí, eu como calvinista, vou falar assim, tá vendo? A soberania de Deus te fez aceitar e querer passar pela porta. A coisa é tão complexa que o apóstolo Paulo, em Romanos 1 e 2, diz que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. E aqueles que sem lei fizeram as obras da lei, sem lei serão abençoados, recompensados. Olha Vai entender isso. Tem coisas Isso é soberania na Bíblia de Deus. que eu também não consigo entender ainda. Mas Deus estabelece um plano básico de salvação para que nós minimamente possamos entender que, embora Ele seja soberano, Ele nos concedeu o arbítrio de escolhermos a bênção ou a maldição. Tanto que a Bíblia diz, eu tô te apresentando 2 caminhos. Escolha da vida, mano. Escolha da bênção, escolha o caminho certo. Deus manda você escolher. Isso aí. Não, eu acho que ele aconselha. Ó, é igual a gente chega pro nosso filho. Fala assim, filhão, olha só. Se você for por esse caminho aqui, mano, você vai se arrebentar. Por quê? Porque eu já vivi isso. Eu sei que vai dar ruim. Mas se você seguir aqui, estudar, trabalhar, ser honesto, crer em Deus, fazer a coisa certinha, vai dar uns tropeços aqui, o negócio vai... Mas no final vai dar certo, filho. Então, o conselho que eu te dou, escolhe esse caminho aqui. Mas o teu filho pode muito bem chegar e falar assim, não quero. Quem estiver nos assistindo, quem está nos assistindo agora, deve estar pensando assim: eu tô vendo um calvinista falar de livre-arbítrio e tô vendo um arminiano falar de predestinação. Para você ter ideia de como o debate é bom, é gostoso, é prazeroso, é válido. Eu costumo dizer que eu brinco com as pessoas que nós temos visões diferentes. Falei, cara, vamos concordar em discordar? Concordar e discordar. Vamos. E vamos manter o respeito? É verdade. Vamos concordar em discordar. Eu creio que eu sou salvo ali, salvo para sempre. Aí outros falam, não, para. Se eu sou salvo para sempre, eu posso pecar então. Meu nome vai ser riscado do livro da vida. Paulo, fala isso para os Gálatas. Aí eu te digo, não. Quem é salvo, entende a graça. E não tem como você entender a graça e querer continuar pecando. Mas eu acho que não entende, não. Eu acho que aceita. Acho que recebe a graça, aceita a graça, absorve a graça e vive a graça. Agora, entender é mais complexo. Não, entender o que Cristo fez por mim. É como a gente estava conversando antes. Pô, vocês tinham que estar assistindo o antes da gravação. Entender a graça, para mim, cara, olha o que Cristo passou. Olha o que Cristo abriu mão na glória, desceu, viveu, morreu, ressuscitou. Isso tudo por mim, maluco. Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador falando sobre o novo nascimento, que tem tudo a ver com predestinação e salvação, e ele conjecturava dizendo assim: chegue para uma barriga de uma mulher e converse com o bebê e diga assim para o bebê: você precisa nascer. Aqui do lado de fora é muito bom. Olha, a gente respira, a gente come, a gente sente o sabor da comida. Você precisa nascer. Por outro lado, o bebê está lá dentro da barriga, sem entender nada do que nós estamos falando aqui fora, e pensando assim: eu me alimento através das ligações aqui que eu tenho com a minha mãe, eu não respiro pelo nariz, o meu pulmão ainda não dilata e nem... não existe circulação de ar,
o meu sangue está entrelaçado com o sangue da minha mãe, só eu nascendo para saber como é que é isso daí. Porque eu não consigo entender como é que alguém consegue sobreviver desligado do cordão umbilical. E ele simplesmente nasce. E de uma forma muito instintiva, ele começa a respirar. Ele começa a se alimentar ou buscar o alimento. Ninguém ensina uma criança a mamar no peito da mãe. Não, mas ele já nasce com a boquinha aberta e procurando. Então, o novo nascimento, a salvação em Cristo, ou a graça, é mais ou menos isso. Quando você fala sobre entender a graça, é mais ou menos quando você começa a vivenciar a graça, você vê um mundo, abre e fecha aspas, num mundo totalmente diferente daquilo que você vivia antes. Antes você não entendia, antes você não aceitava, antes você nem queria. Mas depois que você prova a graça, aí muda tudo. Não tem como, cara. Inclusive, você não fica nem preocupado se você quis ou se foi Deus que quis. Você só tá ali. Você entende que, cara, eu não vou nem pelo meu plano, não. Deixa tudo com ele. Deixa tudo com ele. Do jeito que tá muito bom. Deixa tudo do jeito que tá maneiro demais. Eu vim conversando com um amigo agora no carro, vindo pra cá, meus filhos no carro, e hoje meus filhos estão aqui no estúdio, né? Primeira vez. E a gente falando sobre trabalho, aí eu falei, ele falou, poxa, é um funcionário meu. Ele falou assim, pô, patrão, e aí? E aquela obra? Falei, mano, aquela obra, se a gente pega, nossa, ia ser só vitória. Era aquela vitória com sabor de mel. Ele, não. Falei, não. Mas estava tudo certo, ele falou. Mas estava tudo certo. Falei, tava. Tudo certo. Mas aos 47 do segundo tempo, o concorrente chegou lá, fez um agrado a mais e levou. Aí ele, que isso, mas não tem como reverter. Eu falei, cara, olha só. O que é para ser meu, vai ser meu. Essa bênção não era para mim. Essa porta aberta não era para eu entrar. Porque se fosse para eu entrar, eu tava lá dentro. Então, cara, relaxa. Relaxa. Fica de boa. Eu sei o que é meu, vai ser meu. Soberania de Deus. Soberania de Deus. Soberania. Se fosse, como eu estava em outra situação, que eu não achava que seria. E nós entramos. Então, quando você entende e aceita o plano de Deus na nossa vida, a gente vive mais leve. Você me lembrou aquele versículo, a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém abre, não tem jeito. Em relação à vida secular, é exatamente isso. Já em relação à salvação, a porta da salvação, Deus abre e ninguém fecha. Porém, às vezes a porta está aberta e você não quer passar por ela. Eu falei para minha filha outro dia, verdade. Eu falei para minha filha outro dia assim, eu falei, cara, a gente estava falando sobre pecado, né? As coisas que estão acontecendo. Que eu ouvi uma pregação do Júnior Trovão, ele falando que tinha um pregador muito famoso que estava em pecado. E ele estava tão cansado do pecado, ele estava tão mergulhado na lama, que ele fez uma oração no hotel e falou, Senhor, hoje quando eu subir naquele púlpito, eu quero que o Senhor me envergonhe. E ele foi. Quando chegou lá, Deus exaltou ele, meu irmão. Ele pregou, almas se convertendo, aquela coisa top. Aí eu falei pra minha filha assim, eu falei, Deus tem pessoas que ele usa, que estão na igreja, né? E que serão lançadas no inferno. Não estou falando de predestinação, não estou falando nada disso. Aí me veio na mente aquela passagem. Mas, Senhor... Em teu nome. Minha esposa chama de a fila do Mateus. A fila do Mateus. Mateus capítulo 24. O pessoal estava na fila, né? E eu falo, cara, essa passagem, para mim,
diz exatamente que, cara, não é possível, mano. A pessoa tá pregando, e eu digo que isso é pra grande, tá? Essa passagem é pros grandões. Pega aí, ó. Pega essa aí, ó. Essa passagem é pros grandões. Porque é o seguinte, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, falei eu fiz até aquilo, em línguas e profetizei. E profetizei. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Isso não é pra galera que tá no mundo, não. Isso não é pra quem tá no mundo. Não. Isso não é pro membro do banco. Não é pro cara do banco. Isso é pra galera do púlpito. Pega a visão aí, ó. Isso é pra galera do púlpito. Que hoje, infelizmente... A quem muito é dado. Muito será cobrado. E apartai-vos de mim que eu não te conheço. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas muito forte. Inclusive, essa passagem, quando Jesus fala apartai-vos de mim, o que me chama a atenção é que quando nós estudamos santificação, a gente percebe que santificação possui dois aspectos, o negativo e o positivo. Mas como assim? Não é negativo de negatividade, não. É negativo de afastamento. A pessoa que se santifica, ela precisa fazer ou tomar duas providências. Ela precisa se afastar das coisas mundanas e se aproximar de Deus. Tem gente que quer se aproximar de Deus sem se afastar das coisas do mundo. E tem gente que se afasta das coisas do mundo e não se aproxima de Deus. Então, só aí a gente já vê pelo menos 4 tipos de pessoas. Quando, na verdade, o propósito de Deus é que nós nos afastemos do mundo e nos achegamos a Ele. Quando Jesus fala, apartai-vos de mim porque eu não vos conheci, me dá a impressão de que são aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus, mas não se afastaram do mundo. Estão na igreja, estão pregando, estão evangelizando, estão curando, estão expulsando demônio, mas não se afastaram das coisas do mundo. Se lembra de uma propaganda muito antiga chamada Denorex? Parecem que são, mas não são. Parece que é, mas não é. Tem cara de salvo, tem rosto de salvo, tem linguajar de salvo, tem roupa de salvo, mas está perdido. Está na fila do Mateus, dizendo, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Não, não, nem te conheço. Apartai-vos de mim. Então é isso. Então, pastor, esses que estão assim, e eu até puxei um pouquinho antes, lembrei dessa coisa do pastor Gino Trovão, que agora, essa semana, né, um pastor foi expulso da convenção, ou da igreja, ou do ministério, alguma coisa assim. Agora eu vou falar como na Assembleia de Deus. Se um pastor é pego em flagrante adultério, qual é o que acontece com ele de norma? Normalmente acontece isso. Ou até chegar à expulsão. Como eu disse, a quem muito é dado, muito é cobrado. O que acontece? Existe um procedimento normal para qualquer cristão e existem procedimentos mais apurados para quem, como você disse, para quem é grande. Então, quem é grande, a cobrança é maior. Mas, independente da cobrança ser maior ou menor, o procedimento espiritual deve ser o mesmo com todos. E qual é o procedimento espiritual com aqueles que pecam, com aqueles que deslizam, com aqueles que se desviam da verdade e do propósito de Deus? Primeiro, a investigação para ver a verdade dos fatos. É verdade? Aconteceu? Como aconteceu? Quem foi que presenciou? Com quem foi? Etc. Pronto. Foi averiguado? Foi averiguado. Foi constatado? Foi constatado. Agora começa um processo disciplinar. Agora eu entendo, e eu entendo também que os meus amigos pastores da Assembleia entendem, que um processo disciplinar não é necessariamente um processo de exclusão. Não, de maneira nenhuma. A disciplina tem a finalidade de restaurar e não de expulsar. Então, um pastor que peca, seja ele qual pecado que for, roubo, adultério, vício e etc., etc., ele deve ser levado para um conselho de disciplina, um conselho de pastores, um conselho de ética, seja o que for, conforme aí a organização administrativa da igreja, passar pela disciplina,
ser tratado, ser restaurado e depois voltar à comunhão com o corpo de Cristo. Agora, se ele vai seguir na vida ministerial junto com aquela comunidade, junto com aquela igreja local, isso já é um outro detalhe, que cada igreja, de repente, administra isso da melhor maneira possível. Mas um pastor, ele não tem que ser expulso porque pecou, ainda que de forma contumaz. Ele tem que ser restaurado. Essa é a doutrina bíblica, esse é o procedimento bíblico. Agora, se ele não pode ser restaurado ministerialmente, administrativamente, por qualquer questão, tudo bem. Mas no corpo de Cristo, na comunhão com os santos, na comunhão com a igreja, ele deve ser restaurado e não expulso da igreja. Porque expulsar uma pessoa, uma alma, um espírito... Antes de ser pastor, ele é uma alma. Isso aí, antes de ser pastor, ele é uma alma. E não adianta apontar dedo que todo mundo peca. Pecadinho, pecadão, que a diferença é a consequência do pecado. Pecado, eu pequei vindo pra cá. Você pecou ontem. Então todo mundo peca. É verdade. Tá? Eu tenho um ditado no mundo que é quando você aponta um dedo pra uma pessoa, tem 3 apontados pra gente. Mas, Júlio, tá falando besteira. Paulo diz que tem certas pessoas que a gente não deve nem comer. Tá, vamos lá pegar o contexto. É verdade. Tá? Expulsar um membro do corpo de Cristo, eu acho muito pesado. O cara errou? Errou. Assumiu? Assumiu. Vamos disciplinar. Num futuro, ele pode trabalhar com homens casados, porque ele já passou por essa experiência de um adultério. Aconselhamento. Um aconselhamento. Pastor Josué, acho que é Josué Gonçalves, ele diz o seguinte: quem confessa a tentação não confessa pecado. Olha como é muito profundo isso que ele falou. Quem confessa uma tentação, que tentados nós somos e seremos até o fim da nossa vida, não vai confessar um pecado. Então esse pastor que foi expulso, que não, eu acho que não deveria, pela dinâmica que aconteceu, o pouco que eu vi, esse homem ali na frente poderia ser um grande palestrante disso. Vai ser disciplinado, tem que pagar, tem que ter a consequência do pecado dele, tal. Só que esse pastor não é só ele. Então tem que tratar ele. E agora? Ele foi expulso. Tá bom? Ele foi jogado pra fora. Então tem ele. A esposa. Tem a esposa. Tem os filhos. São tanta gente envolvida. E quem é que vai ajudar esse homem agora? É porque uma vida ministerial não é apenas uma vida. Não. É uma família. Embora os filhos possam não participar diretamente do ministério, mas participam indiretamente. Embora a esposa possa não participar diretamente do ministério dele, mas indiretamente ela participa, porque ela é adjuntora, ela é a companheira dele. Então, mesmo porque também uma igreja não tem o poder de lançar uma pessoa no inferno. Se nós agora há pouco falamos sobre predestinação e livre-arbítrio, apenas o livre-arbítrio é que pode levar uma pessoa para o inferno dentro dessa perspectiva. A pessoa decidir, não quero mais. Vou abandonar a graça, vou abandonar o evangelho, vou abandonar o propósito de Deus. Enquanto a pessoa querer, ou quiser, como queira, ela tem a oportunidade dada por Deus de ser restaurada. A igreja não pode impedir que alguém queira ser restaurado e não tenha mais possibilidade disso. Porque Deus, ele sempre dá condições e oportunidade para as pessoas serem restauradas. Porque nesse caso, eu confesso que falei, caramba, quem é que vai cuidar desse homem agora? No mundo, aí voltando isso para o mundo espiritual da coisa, né? Que eu vejo isso totalmente espiritual. Tudo bem que
o homem, quando eu digo homem, o ser humano é depravado, né? Pecador, destituídos fomos, todo mundo sabe disso. Mas no âmbito espiritual da coisa, Satanás acabou com um ministério, Com uma família. e com uma família, com uma tacada só. E a igreja praticamente assinou embaixo. Não apenas com uma família, né? Porque essas crianças vão crescer. E se essas crianças vão crescer, meu pai foi expulso da igreja, Eles terão referencial do pecado, mas não terão referencial do perdão e da restauração. da graça. E aí? Então eu acho que essa coisa tem que ser olhada Com outros olhos. com outros olhos. Pecou? Pecou. Primeiro, meu irmão, vai resolver com a tua esposa. Agora, nós temos que ver também que na internet, que é um mundo de fake news, e às vezes não é só questão de fake news, é questão de interpretação. As pessoas interpretam uma decisão e espalham na rede conforme a interpretação delas. Até porque, te cortando aqui, o que eu li, tá? Alguém depois até comenta aí, por favor, se A fonte. é realmente, se foi realmente isso. O que foi falado, o embasamento, foi que viram uma mulher entrando no carro dele, dando carona. Tá? Não, um pastor não pode dar carona pra uma mulher. Não, beleza, isso aí não... Mas será que foi só isso? O embasamento para a expulsão dele foi só isso? Acabar com o ministério de um cara porque ele deu carona? E será que ele foi expulso ou a igreja simplesmente cessou as atividades dele pastorais no momento para, de repente, dar prosseguimento ao tratamento dele? Eu li expulso. Eu li que ele foi expulso. Se eu não me engano, eu vi um vídeo, alguma coisa assim. Mas é complicado. É verdade. Eu não consigo ver Jesus expulsando ninguém. Não vejo, eu não consigo ver Jesus, se ele fosse o presidente da igreja onde esse rapaz, esse pastor congregava, eu não lembro o nome dele, né? É o que está na mídia agora essa semana, não lembro o nome desse pastor. Eu não vejo Jesus falando assim, tá expulso, vai para fora. Você lembra da mulher adúltera? Tá aí, cara. Tá aí. Nem eu te condeno. Nem eu, tipo. Vai e não peques mais. Então Jesus está tratando com alguém que efetivamente pecou, Isso aí. alguém que efetivamente estava errado, porém o procedimento dos fariseus foi totalmente averso. Vamos cumprir a lei. E mesmo assim eles não estavam cumprindo a risca, porque o primeiro que deveria apedrejá-la seria o esposo. E ele não estava ali. Tava ali. Ok. Mas quando Jesus fala, nem eu te condeno, qual é a situação social daquela mulher? Doravante. O esposo dela a perdoaria ou não? Não sei. Ela seria reinserida no contexto social ou não? Não sei. A única coisa que eu sei é que ela saiu dali com o perdão de Jesus. Com o perdão de Jesus, deve haver um tratamento da igreja para os pecadores. Aquela história do venha como estás, mas não permaneça como estás, é o basicão da graça. Eu posso vir de qualquer maneira. E vim de qualquer maneira. Eu conheço gente que aceitou Jesus bêbado, embriagado, drogado. Mas depois que passou o efeito da droga, falei, gente, eu aceitei Jesus, então não vou mais me prostituir, não vou mais me drogar, não vou mais isso, não vou mais aquilo. A minha vida está transformada. Mas quando eu vim, eu estava drogado. Quando eu vim, eu era um adúltero. Quando eu vim, eu era um pecador. Quando eu vim, eu era um mentiroso. Quando eu vim, eu era um ladrão. Mas a graça me transformou. Então, eu agora fui tratado pela graça e recebido pela igreja. A função da igreja é receber e não excluir. Porque fazer parte do corpo de Cristo, eu acho que é o mais importante pra gente. Desculpa te cortar, a função da igreja é receber o arrependido. Então, se sempre a pessoa está disposta efetivamente a se arrepender, a igreja deve recebê-la. Eu falei sobre uma vez, também há 2 semanas atrás, sobre o filho pródigo, quando ele volta e o pai o abraça e o beija.
Eu falei assim, gente, olha quanto amor do pai. Abraçar e beijar qualquer um faz, mas pensa no contexto. O pai estava abraçando um filho que até agora há pouco desejou a morte dele. Porque quem pede herança... Não existe herança de pessoa viva. O pai estava abraçando um filho irresponsável, que gastou o dinheiro de qualquer maneira. Mas só com um detalhe. O pai estava abraçando um filho arrependido. Um filho que falou, eu pequei. Eu confesso, eu pequei. Não sou nem mais digno. Mas vou tentar alguma pontinha lá junto com meu pai. Pai, pelo menos aí como um jornaleiro. Então o pai estava abraçando um filho arrependido. A igreja deve abraçar os filhos arrependidos. Então, pastor, eu ouvi uma vez um relato de uma moça, eu acredito que já seja sua meia-idade para cima. E isso me perturbou bastante, tá? Falando da importância de participar do corpo de Cristo. Eu estou falando de Santa Ceia. Certo. Tá bom? Quem é que pode tomar, quem não pode e por que não pode. Essa mulher mandou um relato do seguinte. Eu fiz essa pergunta para um outro pastor agora há pouco tempo. Hein, Júlia? Eu fiz essa pergunta para essa pessoa agora, para um pastor agora há pouco tempo. Essa moça mandou esse relato. Que ela era amaziada com o marido dela, né, com o esposo dela, há muitos anos. E ela cristã e ele não. Ele deve ser aquele bronco que não quer casar. Tá? E ela, pelo que eu entendi, na Assembleia, ela não pode nem se batizar, nem tomar Santa Ceia. Então a pergunta que não quer calar. Por que que essa moça não pode fazer parte do corpo de Cristo? Vamos lá. É uma boa pergunta. É aquela... Ela aceitou a Jesus. Sim. Você se lembra lá em Mateus capítulo 19, quando Jesus fala sobre questões de divórcio, adultério. Depois que Jesus esclarece os fariseus, no texto sequencial, Jesus fala assim, essa palavra é muito forte, nem todos podem ouvi-la. Existem coisas no Evangelho que não é para qualquer pessoa. Ou seja, nem todo mundo consegue aceitar as responsabilidades da graça. Porque, apesar de ser graça, não quer dizer que é de graça. Existe um preço. E Jesus pagou esse preço. Isso aí. Mas, além do preço da salvação, que Jesus já pagou, existe o preço da santificação, que é o preço que nós pagamos. Mesmo porque a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se sem santificação ninguém verá o Senhor, para ser salvo, a santificação é o complemento da graça. Porque até o ladrão da cruz, que ele não roubou a cruz, dizem que ele é o ladrão da cruz, mas ele não roubou a cruz. Mas até aquele ladrão que estava na cruz, parece que ele não fez nada e foi salvo. Mas se você vê o texto, ele fez um monte de coisa ali naqueles últimos momentos. Ele reconheceu o senhorio de Cristo. Ele evangelizou o colega do lado. Ele demonstrou a fé escatológica, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele caminhou um pequeno percurso de santificação e foi salvo. Voltando para nós aqui, existem questões da igreja que são questões puramente administrativas. E essas questões administrativas não incidem na salvação. Como, por exemplo? Como, por exemplo, para ser da minha igreja. O que você precisa fazer ou ser para ser da minha igreja?
quando eu digo que você precisa isso ou aquilo para ser da minha igreja, não quer dizer que, se você não cumpre esses requisitos, você não vai ser da minha igreja. Porém, eu não posso dizer que você não vai ser salvo por não cumprir esses requisitos. Você está me entendendo? Não entendi. Porque quando você falou da minha igreja, tá falando de dogmas, de regras... Usos, costumes. Usos e costumes. Dogmas, regras, critérios e requisitos administrativos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo. Um obreiro, para ser obreiro na minha igreja, tem que ser dizimista. Um exemplo bem chulo. Aí, de repente, eu pego lá o livro de dizimistas da igreja e vejo que você não é dizimista. Mas você evangeliza, você prega, você faz a obra, você serve juntamente com o corpo diaconal, só que administrativamente falando, você não está no rol de obreiros da minha igreja porque você não é um dizimista. Eu conheci um, por exemplo, que ele falou assim, não, mas eu dou o dízimo. Eu só não coloco meu nome no envelope. Eu também não vou. Então, aquele obreiro era um dizimista em potencial, mas não nominalmente. Ele não cumpria os requisitos e os critérios que a igreja estabeleceu. Do homem. Do homem. Sim, mas toda instituição possui normas. E a igreja, além de ser um organismo vivo, também é uma organização. Então a igreja é organismo e organização. Como organismo, nós fazemos parte da igreja de Cristo. O que você falaria para essa Mas senhora? como organização, nós fazemos parte de uma igreja local. Nós somos amembrados e como membros de uma igreja, esta igreja possui normas, regras, estatuto e etc, etc, etc. Requisitos, critérios. Então, esta irmã que não é casada com uma pessoa que não quer casar, ela não cumpre os requisitos, as normas e os critérios de uma igreja. Mas não quer dizer, uma igreja que seja a Assembleia de Deus, mas não quer dizer que ela não faça parte do corpo de Cristo. Por quê, pastor? A igreja local simplesmente estabeleceu um critério. Eu ouvi um pastor que falou para mim, se ela não é batizada, e se ela não toma a Santa Ceia, ela não faz parte do corpo de Cristo. Não, ela não faz parte da igreja local. Porque para fazer parte do corpo de Cristo são outros critérios. Então, aí a pergunta que eu quis fazer, mas não fiz. Então faz. Ela não pode, então, ao seu ver, ela não pode tomar Santa Ceia. Certo. Ela não pode se batizar. Certo. Mas ela pode dar o dízimo e a oferta? O poder, o dízimo e a oferta depende dela ou depende da igreja? O dar dela. o dízimo. Mas aí a igreja recebe ou também não deve receber? O receber depende dela ou da igreja? O receber depende da igreja. Se depende da igreja. A igreja recebe qualquer oferta que se coloca na salva? Não sei. Acho que sim, que ela não sabe. Então está respondendo a sua pergunta. Mas aí se bota o nome no envelope. Opa, a fulana de tal. Ô fulana, vem cá. Toma de volta porque você não faz parte do corpo de Cristo. Eu não faço parte da sua igreja. Eu vou evangelizo o Roberto. O Roberto aceita Jesus. Roberto, você mora onde? Eu moro lá perto da igreja de um amigo meu chamado Júlio. Aí eu encaminho o Roberto para a sua igreja. Ô, Júlio, recebe o Roberto aí na sua igreja. Não. Eu não vou receber porque você, Roque, não faz parte da minha igreja. Não é isso. Não é isso. Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte. Não, o que eu quero dizer é que o Roberto, a minha oferta, o meu dízimo, que eu queira dar na sua igreja, você não vai receber porque eu não faço parte da sua igreja? E não faço parte da sua igreja porque eu não cumpro, de repente, os critérios da sua igreja? Então é isso que eu estou falando. Se a moça trabalha na igreja, ela falou que serve. É aquela obreirazinha que ela é a tia do café, é a tia que arruma, que chega e faz e tal. Só que ela é casada, né? Amaziada lá com aquele cara que, pô, não, eu não quero saber de igreja não, mulher. Vai lá você e tal. Aí chega na Santa Ceia, poxa, ela é cortada. Ela não pode receber a Santa Ceia. Ela vê todo mundo se batizando. Ela quer se batizar,
Mas o pastor fala, não, você não pode. Pô, pastor, vai lá, conversa com meu marido então. Eu quero fazer parte. Não, o marido já falou que não. Então, aí é o que eu te digo. Quando esse pastor que não deixa ela fazer parte do corpo da igreja, quando ele vê o envelope de dízimo dela, ele tem que ter a hombridade de chegar para ela, ô irmãzinha fulana, vem cá. Usa teu dízimo em outra coisa. Não dá para a igreja não, já que você não faz parte do corpo. Isso acontece? Mas a igreja local ou o corpo de Cristo? Então, o pastor diz que ela não faz parte do corpo de Cristo. Ele diz. Mas Ele será que... diz. Será que realmente ela não faz parte do corpo de Cristo? Então, Porque eu entendo essa é a que ela questão. não faz parte da igreja local. A igreja dele, porque a igreja dele tem critérios. Mas então a igreja dele não pode receber esse dízimo nessa oferta dela. Não é para receber. Não é para receber. Não é. Se eu te excluo, cara, se você vem na minha casa, eu não deixo você entrar, eu não deixo você fazer parte da festa, mas aí o teu refrigerante e a tua picanha eu vou comer. Mas eu conheço adúlteros que são dizimistas. E isso aí. Que não são da igreja. E aí? Que são ofertantes. Mas, então, é para receber? Se a pessoa sabe que é? Não, esse dízimo e essa oferta aqui é de um adúltero. Eu entendo que a palavra... É aquela pergunta, né? É. Eu posso receber o dinheiro do traficante? Eu posso receber a oferta do traficante? E aí? Não, não deve. Não deve. Não deve. Então, dessa mulher também Agora, olha só. não deve receber. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar do traficante. Um depósito numa conta corrente pode ser feito de forma anônima? Eu posso chegar lá numa agência qualquer, querer depositar 10 mil nessa conta aqui. De forma anônima? De forma anônima. Eu estou numa agência bancária qualquer. Quero depositar 10 mil nessa conta aqui. Sim, acho que não pedem Aí cai 10 mil na conta da igreja. Uhum. A igreja vai investigar para saber de onde vem esses 10 mil? Não, nós não Ou estamos só vai falando... receber como oferta? Então, nós estamos falando daquele envelopezinho que normalmente Não, todo mundo pede pra botar o nome. o que eu quero dizer é que a palavra oferta em si é algo voluntário, e espontâneo. Sim. E este algo voluntário e espontâneo não depende de critérios, nem locais, nem universais. Uhum. Eu quero dar e eu dou. Beleza. Agora, se a minha igreja não me recebe como membro por causa disso, daquilo ou daquilo outro, é uma outra questão. Se é uma questão de hombridade, de moral, e etc, ok. Mas não existe nenhum regulamento, nem humano e nem divino, para dizer que aquela oferta não deve ser aceita por aquela igreja. Quais são os critérios para tomar a Santa Existe aquela Ceia? história do politicamente correto E quais são e os do critérios? moralmente correto. Bem, em cada igreja estabelece um critério diferenciado. Por exemplo, eu conheço igrejas que você aceita Jesus e no mesmo dia, no mesmo momento, você já passa nas águas batismais. Sem nenhum critério, sem nenhuma investigação da sua vida pessoal. Se você é casado, é adúltero, é traficante, se você está com problema na justiça, nada. Simplesmente você é batizado. Biblicamente falando, quando, por exemplo, Filipe, com aquele mordomo de Candace, ele acabou de entender o plano divino e perguntou assim, olha ali, Filipe, tem água ali, o que me impede de ser batizado? E Filipe falou, é lícito, se você crê de todo o coração. E simplesmente ele foi batizado, naquele meio momento. Acabou de aceitar Jesus e foi batizado. Aí imagine se o cara chega e fala assim, Filipe, aguenta aí, vamos fazer uma anamnese aqui tua. Vamos lá. Preencha esse formulário. Preencha esse formulário aqui. Filipe, você tem dado dízimo? Felipe não, o mordomo. Eunuco lá. O eunuco, você tem... Você é dizimista, Você fiel? é dizimista, fiel? Não. É divorciado? É divorciado, já foi? Não. Mora maritalmente? Tá com alguma rapariga perdida por aí? Pô, de vez em quando a gente viaja muito, né, meu compadre? Pô, de repente a gente precisa para numa cidadezinha. Pô, então pode não, mano. Agora, imagina. Vamos pensar agora com uma mente de liderança. A Bíblia, este evento de Filipe aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje, existe uma tendência de banalização do Evangelho.
As pessoas não querem ter critérios. As pessoas querem ou acham que a graça é de graça. E que qualquer um, de qualquer maneira, pode seguir. Lembrando também que, nesta época, a igreja era apenas um organismo. Não era uma organização. E como organização, que foi lá para o século V, que a igreja se tornou uma organização, porque o Império Romano, aquela história toda, Constantino liberou, tal, depois veio outro imperador, se tornou uma instituição, uma organização. Como organização, a igreja precisa ter... A igreja local, a igreja física, institucional, precisa ter critérios. Senão, a coisa é banalizada. E o diabo sabe disso. E a intenção do diabo é justamente essa, é banalizar para descredibilizar, para tirar a autoridade da igreja enquanto igreja. Então, o que nós estamos discutindo aqui são critérios humanos de uma instituição e não critérios divinos de um organismo. No critério divino. De um organismo? Essa situação dessa senhora, o que Jesus falaria para ela? Jesus daria a Santa Ceia para ela? Jesus batizaria ela? Ah, não, Jesus não batizou ninguém. Mas exemplo. Se Jesus fosse um pastor de uma igreja. Se igreja. Jesus fosse o pastor de uma igreja. Ela chegasse para Jesus e falasse assim, pastor, minha situação é essa. Eu quero participar. Se eu ver aí que eu chego cedo, eu arrumo, eu varro, eu sirvo na cantina, eu ajudo, eu tô na campanha de oração, se é para subir o monte, eu tô junto, se é para pregar na rua, eu tô aí. E aí, pastor? Jesus, se Jesus fosse, que Jesus faria? Se Jesus fosse um pastor de uma igreja, no meu entender, ele não deixaria ela tomar ceia. Não deixaria? Não deixaria. Pastor de uma igreja. E não o Jesus da graça de um organismo chamado igreja. O Jesus pastor de uma instituição chamada igreja. Não quero. Não tem como fazer esse desmembramento de Jesus. Jesus. Sabe por que tem? Porque esse mesmo Jesus pagou imposto. Sim. Agora eu te pergunto, o imposto era para quem? Ele teve que cumprir a lei. Hã? Ele teve que cumprir Qual a lei. A lei do Não era governo. A lei de Moisés, não. Não. Era do governo romano? Do governo. E como é que o governo romano se tornou lei? Pelo poder da força. Não pague não para ver. Legítima dada por Deus. Sim. Esse mesmo Jesus falou lá na frente, olha, você não teria poder nenhum se o meu pai não te desse. Não te desse. Então você percebe que o próprio Deus permitiu que leis fossem estabelecidas. Então, isso aí é uma lei. Não pode de uma tomar igreja Santa local, Ceia. de uma instituição. Então, se ela for para outra... É o que eu estou falando. A igreja, o organismo, independe da igreja instituição. Nós fazemos parte do reino. Cada um na sua igreja local. E em cada igreja local existe uma A Bíblia diz norma. o quê sobre a Santa Ceia? O que a Bíblia diz sobre a Santa Ceia? Vamos lá para Paulo? 1 Coríntios 11, 23? Porque tem coisa que não bate. Porque, ó, eu conheço igreja. Tem que lembrar que a Bíblia foi escrita numa época que a igreja era só organismo. Não, tudo não bem. Era instituição. Por isso que eu falo a interpretação. Que, aliás, nem templo tinha. Era na casa dos irmãos. Isso aí. Eu já presenciei que num momento lá tinha um batismo, as pessoas fizeram o curso e tal. Tava na igreja dessa irmã? Não. Outra. De Paulo? Não, uma igreja agora, há pouco tempo sim. que eu fui. E tava lá rolando um batismo. Várias gente se batizando. Antes de ter o batismo, houve a pregação, aquela coisa toda, o apelo. Muitos se converteram naquele exato momento. E o pastor falou, você que acaba de se converter, você quer se batizar? Muitas falaram, eu quero. Então já pega a camisa e já vai ser batizado. E muita gente acabou de aceitar Jesus e já foi batizado. É lícito se creres de todo o coração. Palavras de... E não foi feita essa anamnese. Se era casado, se era adúltero, se era não sei o quê. Batizou todo mundo. E quer que eu te digo? Às vezes o pastor,
ele age ou ele interage com o reino e não com a instituição. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. A partir do momento que a Porque instituição... o reino está acima da instituição. Se a igreja me tira do reino, me exclui do reino, se a igreja me exclui do corpo, o que eu vou fazer ali, cara? Eu não ficaria. Quer dizer que para trabalhar igual um camelo, eu posso. Para dar o meu dízimo, para dar minha oferta, eu posso. Mas para fazer parte com você no corpo, eu não sirvo? Eu não ficaria, cara. Mas aí, se você pensar dessa forma também, você vai estar dizendo que todos os critérios deveriam ser abolidos. Não, eu escolheria outra igreja. Por conta do reino. Porque se eu... Cara, eu não tenho noção do que você se sentir excluído. Ah, então olha aí. Então você escolheria outra igreja. Porque eu não quero me sentir excluído. Você estaria dando para essa irmã a opção de escolher uma outra igreja. Escolhe outra... Se eu tô nesse debate, que eu acho que isso foi num debate de uma rádio ou na internet que eu vi, se... É que eu falo, rapaz. Se eu tô lá, eu falo, irmãzinha, você tá me ouvindo aí, querida? Então quer dizer que você faz isso tudo, a igreja recebe o teu dinheiro, mas você não é excluída? Ora a Deus, querida. Recebe aí, ó. Tá descendo, como você falou, tá descendo agora. Tá descendo. Escolhe outra igreja, minha irmã. Escolhe outra igreja. Porque imagina a frustração dessa mulher. Pastor, pelo amor de Deus. Eu vim conversando agora Imagina a frustração dessa mulher. Eu tô vendo ali a senhora, sua esposa. Eu tô olhando ali pra ela. Eu tô imaginando essa moça que escreveu a imagem dela ali. Só que ela não é esposa de um pastor, ela é... Mas é ali, aquela mulher irmãzinha. que tá ali, ó. É aquela do coque. É aquelas que o joelho chega a ser roxo, marrom. Chega cedo e sai tarde da igreja. Isso. Mas aí na hora, a pessoa quando tá passando a bandeja, pula ela assim, ó. Imagina o coração dessa mulher, mano. Eu falo, não sou pastor, tá, gente? Sou pastor não. Sou leigo. Sou pastor não. Se eu sou pastor, eu falo assim, irmãzinha, se eu tô no debate, vai orar a Deus e sai fora daí. Você já tá triste. Você já tá... Eu fico imaginando o coração dessa mulher. E eu fico imaginando Jesus vendo ela triste dessa forma. Deixa eu voltar um pouquinho. Você me fez uma pergunta e eu respondi de uma forma muito enfática. Uhum. Mas, de repente, alguém na internet vai pegar só um cortezinho de eu falando. E pau! O pastor falou que... Quando você me perguntou o que Jesus faria, de repente eu pensei assim, a gente colocar Jesus como o Deus verdadeiro e como um pastor de uma instituição, são duas situações totalmente diferentes uma da outra. Na consciência divina, Jesus nunca seria um pastor de uma instituição. Porque ele está acima da instituição. Ele não poderia se enquadrar em critérios institucionais por ele ser um Deus que está acima da instituição. E ele estando acima da instituição, ele responde, age e interage sempre como Senhor. Um pastor de uma instituição, ele não é senhor. Ele está sujeito, subordinado à instituição. Ainda que seja uma instituição que ele mesmo criou, mas é uma instituição. É porque tem muito disso, né? Então, voltando para Jesus, voltando para a mulher pecadora, ele disse, nem eu te condeno. Quando ele disse isso, ele disse como Deus, conhecedor dos corações. Porque em nenhum momento o texto diz que ela estava arrependida. Não diz. Mas eu subentendo que ele, como Jesus, como Deus que era, sabia do coração dela. Então ele poderia responder como Deus. Ele poderia introduzi-la no reino, independente que a instituição mandava matá-la. Que a instituição mandava matar. Mas somente ele, como Deus, tinha esse poder. João capítulo 5, paralítico lá na casa dele, quando ele estava lá ensinando, a casa lotada, desceram o paralítico, tal. Aí ele pergunta, queres ficar? Não, ele não pergunta não. Não, isso ele fala pro tanque de Betesda. Não,
lá no paralítico, ele diz assim, filho, teus pecados estão perdoados. Isso, pega a tua cama e Aí os fariseus falam assim, peraí, quem é esse aí para perdoar pecados? E ele, conhecedor dos corações também, ele se volta para os fariseus e fala assim, olha só, o que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Se liga só. Eu vou fazer um negócio aqui para vocês. Ô, levanta rapaz, e anda. Levanta, vai, levanta. Das duas, qualquer prazer me diverte. Então, ele tem o poder. Ele quer dizer, eu conheço o coração dele. Eu sei que ele está arrependido. E eu vou introduzi-lo no reino. Independente da instituição de vocês. Então, estabelecer esse paralelo entre organismo e organização, entre instituição e reino, é muito complicado colocar Jesus nesse meio. Porque Jesus está acima da instituição. Perfeito. Mas nós, como pastores, embora pertençamos ao reino, todos nós estamos subordinados a uma instituição física. Pastor, e sendo uma instituição, precisamos seguir os critérios e as normas da instituição. O senhor acredita hoje que nós já estamos aí no fim dos tempos? Com né? certeza. A coisa, o barro está agarrando, como a gente diz, né? O barro está agarrando. E está aparecendo um monte de igrejas, entre aspas, que tá uma coisa de doido, cara. Tá a casa da mãe Joana, né? O senhor, como um bom assembleano da antiga, como o senhor está vendo essa igreja no geral? A expansão da igreja. Isso, no geral. Essa coisa do que a gente está vendo muito aí nas redes sociais, aquele pessoal de branco batendo atabaque, que se você olhar, rodando, que fala que bagulho é esse aí, o que está acontecendo? Como você está vendo a igreja hoje? Olha, eu vejo o cumprimento da palavra, quando a Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, é um abandono completo da fé salvífica. Existem também as heresias que se levantam, e o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas não sofreriam mais a sã doutrina, teriam comichão nos ouvidos. E Paulo é até mais enfático ao dizer que muitos amontoariam para si líderes que falem conforme as suas próprias concupiscências. Então, por um lado, eu vejo a expansão do evangelho através da diversidade. Por outro lado, eu vejo o desvio da fé genuína, da fé salvífica, o desvio da graça. Então, existem duas vertentes. A proliferação, a expansão da igreja vai dar margem para a diversidade, e Deus gosta da diversidade, porque a graça, a sabedoria de Deus, ela é multiforme. Mas, por outro lado, eu vejo os aproveitadores da fé, que acabam espalhando heresias e dogmas falsos. Eu me lembrei agora da divisão de Paulo e Barnabé, quando por questões pessoais eles se dividem. Na verdade, ali eu entendo que não foi uma divisão, foi uma multiplicação. Porque foram duas comitivas que foram para dois lugares diferentes. Deus se aproveitou daquele entrave entre os dois e fez com que o evangelho se multiplicasse. Mas o que acontece hoje, nos nossos dias, é que não existe essa multiplicação. Existe, na maior parte das vezes, uma divisão. Pessoas insatisfeitas com os costumes da sua igreja, com as doutrinas, entre aspas, da sua igreja, abre outra, e aqui vai ser do jeito que eu acho que é para ser. E, às vezes, o jeito que eu acho que é para ser não é o jeito que a Bíblia ensina que é para ser. Não estou desmerecendo nenhuma igreja neopentecostal, mas existe uma proliferação de muita heresia por aí. Então, o evangelho acaba se tornando, como diziam alguns pastores, água de batata, aquela coisa rala. O evangelho em si. Sem substância nenhuma. Não estou falando da igreja local, não estou falando da denominação A, B ou C. Estou falando do evangelho como um todo. O diabo se aproveita dessas igrejas sem base, dessas igrejas que não foram levantadas por Jesus, foram levantadas pela vontade humana. Muitas delas até por rebelião. Exatamente. E, às vezes, se rebelam e depois se tornam politicamente corretas. Nós temos, sem citar nome,
nós temos as 3 maiores do Brasil, que se você pegar a história do início dela, elas vieram de rebelião. E hoje estão legais. Hoje estão lindas e são as maiores do país. Mas foi por causa de briga. Então o que acontece? O evangelho acaba se tornando enfraquecido, rejeitado pela sociedade por conta desses falsos pastores, falsos irmãos, falsas igrejas, falsas instituições que acabam denegrindo a imagem do evangelho e tirando a autoridade do evangelho. Por outro lado, voltando para falar da soberania de Deus, Deus ele é soberano. Deus ele trabalha com a sua soberania e conhece todos os corações. E nesses fins dos tempos, se por um lado haverá muita heresia, muita apostasia, por outro lado também haverá um avivamento sincero por parte daqueles que são tocados por Deus. E independente da igreja da qual a pessoa participe, ainda que a igreja que eu participe seja uma igreja herege, mas se eu estou com um coração sincero, Deus vai me orientar. Deus vai me direcionar. Pegando esse gancho que você está falando, cara, produção, aguinha pra gente, por favor. Obrigado. A produção é grande, é boa. Eu quero com gás, por favor. Não dá poder pros pretinhos, não, que eles são abusados. Dá dinheiro, como dizia. Dá dinheiro. Mas não dá. Então, vamos pegar a água aqui. Pode me dar. Eu quero a minha com gás. A minha sem gás. A minha com gás. Então a minha sem gás você pode... Corta aí, tá? Não, corta nada. É diretão aqui. Vai que a Minalba patrocina a gente. Ah, só que dá. Eu me lembrei do Naldo. Já pensou que ele dá uma moral? Então, pastor. Pegando o gancho. Pegando esse gancho, tem um... Eu acompanho, tá? Eu acompanho, chamado Rick, eu acho que é Rick Vanilla. Ele é um satanista. Olha, o Júlio do Religados acompanha o satanista. Eu acompanho o Rick. E ele fez um vídeo sobre os ataques que estão acontecendo nas escolas. Presta atenção. Um satanista fez um vídeo alertando os pais, aos familiares, sobre os ataques. E no vídeo dele ele explica que isso é uma coisa espiritual que está acontecendo, que vai durar mais X tempo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tá? Esses ataques também levou muitas pessoas irem para as portas das igrejas e orarem. O que o senhor vê sobre esses ataques? O que de espiritual o senhor vê nesses ataques nas igrejas? Então, globalização. O que é globalização? Um dos aspectos da globalização é a massificação da informação. Toda informação que é massificada acaba caindo na prática comum. Houve um ataque, isso despertou a mente de muita gente. Opa, vamos fazer também. O diabo, essa é a minha visão. O diabo, por sua vez, surfou na onda. Agora eu vou aproveitar e vou usar os meus. Vou pegar o hype. E começou a usar um aqui, outro ali, outro acolá. Mas, da mesma forma que existe a negatividade da coisa, existe a reação. E a reação também é globalizada. A reação também é massificada. Qual foi a reação? Aquilo que você falou. Algumas pessoas foram para a porta da igreja. Você lembra do 12 de setembro? A Torre Gêmeas? 11 de setembro. 11 de setembro? Quando a torre caiu, um monte de gente nos outros dias foi para a porta das igrejas, achando que o arrebatamento estava acontecendo. Estavam se convertendo, aceitando a Jesus, porque eles entenderam que aquela informação que foi massificada, eles acharam que era o fim dos tempos. Então, hoje acontece muito disso. Acontece algo, esse algo é viralizado, é massificado, e tanto as forças do mal quanto as forças do bem acabam tirando proveito. As forças do mal para piorar a situação.
e as forças do bem para reagir à situação. E é o que simplesmente está acontecendo hoje no Brasil através desses ataques. Muita gente acaba dando lugar ao diabo e querendo replicar ou reproduzir o mesmo feito, porém muita gente também acaba se alertando acerca do perigo da exposição dos nossos filhos, das nossas crianças, da fragilidade da segurança pública. Aí isso gera uma série de outros assuntos correlatos que acabam sendo tratados e vêm à lume, vêm à baila para serem tratados e cuidados. Mas o que eu vejo nisso é que a igreja precisa estar pronta para todos os ataques do nosso adversário. Nesses últimos tempos, esse é apenas um deles, mas outros ataques estão surgindo. Ataques ideológicos, sim, ataques na integridade física e vários outros ataques. E nós, como igreja, precisamos estar sempre prontos para reagirmos a tudo isso, nos resguardarmos nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, nossa prole e, acima de tudo, a verdade do Evangelho. Eu creio que realmente nós estamos Jesus realmente está voltando e cada vez mais o amor está se esfriando. Porque a iniquidade está se multiplicando. Está se multiplicando. Segundo alguns estudos, algumas informações, dizem que o anticristo já nasceu e já está prestes a se revelar. Aí uns dizem que é fulano, outros dizem que é ciclano, outros dizem que é beltrano. Eu acho que ainda está muito cedo para apontar que seja tal. Na sua visão, o que senhor, você acha que ele já realmente está entre nós? De repente já está atuando, ele já está se movimentando? O que você acha aí desse fim Olha dos só, tempos? o que acontece? O avanço tecnológico, ele cresceu extraordinariamente. Antigamente, as coisas para se evoluir demoravam um pouco. Foi descoberto o fogo, o controle do fogo, e demorou, até que chegou na energia elétrica, demorou bastante. Foi descoberta a roda, até que chegou no avião, demorou um pouco. Já hoje em dia, não. Hoje em dia, se descobre uma coisa hoje, amanhã, baseado nesse descobrimento, já se desenvolve várias outras coisas. É que nem a tal da inteligência artificial. Um dia eu estava pensando até numa mensagem, né, sobre isso. É que pode até existir a inteligência artificial, mas a sabedoria vem do alto. Mas voltando aqui para a sequência. Então, hoje em dia, se acontece uma coisa hoje e amanhã outras coisas se desenvolvem através deste acontecimento. No caso das profecias escatológicas, a coisa não é bem assim. O processo político, que a gente sabe que o anticristo será um homem político. Uhum. E o processo político, ele não acontece do dia para a noite. Logo, a gente não vai imaginar que o anticristo vai surgir do dia para a noite. Existe toda uma estratégia, inclusive diabólica, para o surgimento do grande líder mundial. Eles são muito organizados. Já começa que precisa haver uma união política de todas as nações. E essa união política caminha a passos médios, não diriam nem largos, nem rápidos, mas a passos médios. Existem os blocos que vão se formando e daqui a pouco existe uma cultura que vai se formando, por exemplo, a cultura do dinheiro. O dinheiro de papel está acabando. Isso aí. Mas ainda não foi totalmente exterminado. Banco digital. Onde é que a gente ouvia falar nisso há 20 anos atrás? Nunca. Um banco que não tem agência, que não tem um gerente físico para te atender, é tudo, você fala só com a máquina. Então, isso é tecnologia. Agora, politicamente falando, será que o anticristo já está no mundo? Eu acredito que ele possa sim já estar. Talvez como uma criança. Talvez como um jovem revolucionário, um adolescente que está se embrenhando nos meios políticos. Ou talvez já até um político antigo. Não estou falando a nível de Brasil, não estou falando a nível de mundo. Sim, tem que ser nível de repente pode ser um presidente de uma nação que já está hoje em vigor. Porém,
a sua manifestação, quando vai se dar, é muito impreciso nós falarmos sobre isso. Porque no mundo político as coisas não acontecem assim, repito, tão rapidamente. Há exemplo no Brasil. No Brasil, para uma coisa acontecer politicamente, precisa de várias decisões, de vários acordos, é Congresso, é Senado, é o Poder Executivo, etc, etc. Então, nós precisamos ter muita cautela ao afirmarmos que algo vai acontecer de imediato. É que nem a volta de Jesus. Tem gente que acha que Jesus pode voltar mês que vem. Olha, Jesus falou, o dia e a hora ninguém sabe. Mas alguém, muito de forma irônica, falou, Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o mês e o ano dá para saber. Ah, meu Deus. Mas o que acontece? A gente tem que estar preparado para qualquer momento a igreja ser arrebatada. Isso é óbvio. Porém, o processo escatológico, ele não acontece do dia para a noite. Então, o que eu tenho a dizer é que eu posso até acreditar que o anticristo já esteja entre nós. Mas para ele se manifestar, vai demorar um tempo. Eu creio, eu acredito também que ele já está. Segundo alguns estudos, eu acompanho também Daniel Mastral e outras pessoas, que existe um calendário da nova ordem. Mundial. Da nova ordem mundial. Uma agenda mundial. E entre 2023 até 2030... muita coisa tem que acontecer e está acontecendo. Eu acompanho sempre que sai aquela revista The Economist. É absurdo, cara. É absurdo. Como coisas acontecendo que ele nem imagina. Não, eles falam na capa da revista, eles dizem o que vai acontecer no ano que vem ou antes. Na capa da revista. Se nunca estudou, quem nunca estudou vai procurar. Capa da revista é The Economist. É incrível. É incrível. Eles falaram antes de tudo que... Esses 2 anos fechados que nós ficamos, tudo que aconteceu, eles previram antes. E estão falando que esses 7 anos, até 2030, muita coisa tem que acontecer e vai acontecer. No ano passado, retrasado, havia até algumas propagandas de um banco que apontava para 2023. 2023. Então, eu creio muito que de 2023... Eu creio que até de 2023 a 2025, no Brasil, acabou o dinheiro físico. Acabou. Tá? Hoje, se você me pedir, me dá R$2 em papel, eu não tenho. Não ando mais com dinheiro. E segundo estudos, até 2025 não existe mais o dinheiro físico, eu acredito que no mundo. O dólar tá aí, tá se acabando. Hoje bateu 5, ontem bateu 5,6. Então precisam destruir o dólar, tá vindo o ian e tá aí, a China tomando tudo. Até 2030, Júlio, creio que ele se manifesta. Eu creio. Que o barra agarra até 2030. Você que crê que a igreja vai meter o pé antes, pô, tá legal. Agora você falou 2023 a 2030. De repente eu pensei aqui, quantos anos são de 2023 a 2030? 7 anos. Não seria, de repente, a grande tribulação já? Segundo alguns estudos, sim. Logo, nós poderemos estar às vésperas do arrebatamento. Do arrebatamento. Ainda esse ano. Dentro dessa perspectiva. 2024. E vamos lá. Porque 2023 nós temos até dezembro. Então, já pensou. Gente, é só conjectura aqui, tá? Pelo amor de Deus. Não vai falar que, olha, os o caras... pastor falou que... pastor é só ele. O Júlio eu cagueto logo. Concordou. Pastor é só ele. Então, pastor, realmente eu vejo a coisa... Estão preparando chip já, cara. Já estão preparando chip. Eu já vejo o chip aí abrindo porta de carro, porta de casa. Hoje você passa num pedágio, você pega o teu celular, encosta assim, puf, e abriu e vai embora. E eu nem sabia. A minha filha, eu falei, poxa,
Ela, por que você não bota o seu cartão no celular? Aproximação. Falei, não, cara, não, no celular. No celular. Então coloca aí. Meu filho tem. Colocou no celular. E daqui para vir para a mão é um pulo. É um pulo. Então eu creio realmente, que nós estamos às vésperas aí de Jesus arrebatar. Tomara que eu vá logo nessa primeira, né, meu compadre? Tô me esforçando para ir na primeira. Como eu falei para você, eu tô querendo acreditar que eu também possa ser na primeira. Pra gente meter logo no pé. Você é calvinista ou arminiano? Eu sou calvinista. Então você tá na primeira. Então, tomara que a gente esteja certo. Eu acho que você foi predestinado para ir na segunda. Não, tá repreendido em nome de Jesus. Que isso, pastor? Tá jogando contra? Gente, pastor, quero te agradecer. Vamos marcar para você voltar, que tem mais assunto. É muito assunto. É muito assunto. Eu tô fechando com um pastor aí pra gente fazer uma roda aqui. Eita. Aqui, vou botar uns 4 aqui, Mesa 2 arminianos, 2 calvinistas com 2 arminianos. E vamos fazer um bate-papo maneiro, sem tempo, vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo. Uma live. Pessoa vai mandar pergunta. Maravilha. E o couro vai comer. Eu quero te agradecer. Amém. Deixar aí seus agradecimentos, dar suas mídias sociais, falar da sua igreja. Fique à vontade. Eu que quero agradecer aí ao convite feito. Foi uma tarde abençoada. É claro que alguns assuntos a gente não conseguiu fechar, porque não vai fechar. Nem Martinho e Calvino conseguiram, quem dirá nós. Imagine nós. Mas foi um prazer muito grande estar aqui, nesse momento aqui descontraído, conversando sobre coisas da Bíblia, coisas da igreja. Eu já falei que eu sou o pastor Roque Ribeiro, vice-presidente na Assembleia de Deus Ministério de Cordovil. Quero agradecer ao meu pastor, eu comuniquei a ele que estaria aqui. Ele falou, pode ir lá, meu irmão, vai na... Dá um abraço pro pastor, qual é o nome dele? Pastor Francisco José da Silva. Francisco José da Silva. Vai na bênção. Então, inclusive, essa semana eu fui convidado para participar de um podcast lá na nossa igreja. Eu falei, tô virando agora o homem do podcast. Eu acho que eu vou abrir um podcast para mim, porque o povo tá me chamando. Mas foi um prazer muito grande. As nossas mídias sociais, como eu sempre digo nos meus videozinhos, é Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, sem acento. Instagram, Facebook, YouTube, Roque Ribeiro Oficial. E me segue lá e deixa um like e vai ser uma benção. E é isso aí. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe nossos internautas ligados nesse canal. Não esquece daqui também deixar um like, um comentário, se inscrever no canal. Dá essa moral pra gente, que a gente tá precisando da ajuda de vocês. Se inscreve lá em todas as mídias. Gente, muito obrigado. Deixa seu comentário aí, se você concorda, se você não concorda, o que você achou, a sua crítica construtiva. Nos ajude a crescer, nos ajude a divulgar o nosso podcast, que é somente para a honra e para a glória de Cristo. Amém. Esse foi mais um Religados Podcast. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Fui!